Desde muito jovem sinto que vivi descarrilado do lado do bem. Em parte porque cresci em um bairro bastante carente de recursos e oportunidades. É normal que em lugares assim a gente acabe encontrando atalhos que levam a cometer atos criminosos, a experimentar substâncias e até a se tornar dependente delas. Nesses ambientes aprende-se a roubar, praticamente se desenvolve uma vida errada, onde se você não consegue algo pelo caminho certo, acaba fazendo pelo caminho errado. Em casa eu vivia apenas com minha mãe e minha avó. Naquele lar, sempre houve uma crença forte em bruxaria. Minha avó, segundo ela mesma dizia, estava cansada da igreja e de acreditar em Deus. De acreditar em um Deus que a havia abandonado, adoecido e arrancado dela qualquer chance de ser feliz. E é que minha avó teve uma vida muito dura, cercada de violência, maus tratos e humilhações. Minha mãe praticamente foi fruto de um abuso, então nunca conheceu o próprio pai. No meu caso, a história se repetiu. Talvez por isso eu tenha crescido sendo um homem rancoroso. Fui crescendo como uma criança cheia de ódio, com um coração pequeno, e isso era algo que dificilmente iria desaparecer, porque eu havia aprendido a viver como um cachorro de rua. E dentro de todo aquele ambiente sombrio, minha mãe e minha avó, cansadas da vida que levávamos, ainda guardavam uma pequena esperança de que eu me tornasse um homem de bem. Mas infelizmente acho que elas estavam enganadas. Eu andava com uma turma, e aqueles garotos gostavam mesmo era da vida errada. Se metiam em confusão, iam a bailes, bebiam por aí conquistando garotas só para usá-las e depois descartá-las. Mas houve uma ocasião que mudou tudo para mim. Lembro que naquela noite minha avó teve uns pressentimentos estranhos. Antes de eu sair para uma festa, ela se aproximou de mim e disse: "Marcelo, espera um pouquinho. Não sei porquê, mas estou com um pressentimento. Eu sei que você gosta de se meter em confusão e em perigo, mas por favor coloca isso aqui. Meu protetor vai fazer com que volte para casa são e salvo. Sei que não posso te impedir de sair, você é muito teimoso, mas pelo menos me escuta nisso. É a única coisa que te peço, meu filho." Minha avó estava visivelmente preocupada. Às vezes eu achava que ela exagerava, mas daquela vez tudo parecia muito ruim. Não tive coragem de julgá-la. Peguei aquele colar que ela tanto carregava de um demônio e coloquei no pescoço. Depois que minha avó me deu a bênção, fui para a festa, porque o clima prometia estar muito bom. Quando cheguei lá, como era de se esperar, era um baile de som automotivo. Havia muitos carros de várias pessoas do tráfico. Todos ficavam se encarando, se provocando como cães, só esperando quem daria a primeira mordida para desencadear a confusão geral. Bastava passar um tempo, começar a beber, alguns ficarem alterados, e em questão de segundos, o que era dança e diversão virava pancadaria. Garrafas voavam, cadeiras eram arremessadas, tinha socos e chutes para todo lado. Cada um atacava como podia. Eu me lembro de ver todo mundo correndo, depois de chutes e golpes voando pelo ar. Eu fazia o mesmo, tentando me defender. Até que de repente senti algo como uma pedra acertar minha cabeça. Depois disso não me lembro de mais nada. Acordei no hospital. Fiquei em coma por cerca de uma semana. Aquilo foi horrível. Quando abri os olhos, estava no hospital público. Minha avó estava lá extremamente preocupada, e apesar de eu estar todo machucado, a primeira coisa que ela fez foi me dar uma bronca. "Você passou dos limites, Marcelo. Olha só o estado em que você ficou. Que susto você deu em mim e na sua mãe. Você é a única coisa que nos resta." Ela respirou fundo e continuou: "Acho que você não vai mais morar com a gente. Tenho um parente que mora longe, ele vai te receber e te ajudar a seguir em frente. Eu não quero te ver morto, meu filho. Olha só, é nessas horas que a gente vê quem são os amigos. Ninguém veio te visitar. Parece que você não importa para eles. Está decidido. Para minha casa você não volta. Assim que receber alta,
vai morar com minha prima Tônia. Aquilo feriu meu orgulho, mas também me entristeceu ver minha avó daquele jeito, sofrendo por minha causa. Pensei que talvez fosse o momento de mudar. Quando finalmente recebi alta, foi exatamente como ela disse. Peguei um ônibus para outro município, ali perto, a uns 50 minutos de distância. Foi a dona Tônia quem me recebeu. Afinal, ela era da família. Pela primeira vez, senti vontade de fazer as coisas do jeito certo. Entendi que é verdade. Às vezes os amigos só estão presentes para beber e para a bagunça. Mas quando a gente fica doente, quando precisa de apoio na vida, são os primeiros a desaparecer. E eu já não iria mais oferecer minha lealdade a esse tipo de gente. Pela primeira vez eu estava convencido de querer uma vida melhor, como trabalhar, talvez até formar uma família. Ainda assim eu sabia que a maldade existia dentro de mim e que seria muito difícil arrancá-la. Mas pelo menos eu queria tentar. Quando cheguei à casa da dona Tônia, ela me recebeu muito bem. Era muito parecida com minha avó, inclusive no gosto por bruxaria e essas coisas. Não sei porquê, mas imagino que antigamente quase toda mulher do interior praticava isso. Talvez fossem as únicas armas que tinham. Os homens usavam armas, paus, pedras, e as mulheres usavam mais a intuição, a sensibilidade, por meio da magia. Não sei, é só o que eu penso. Já instalado ali, a dona Tônia conseguiu um trabalho para mim em um armazém. Eu organizava caixas de mercadorias e carregava as caminhonetes para que fossem fazer entregas. O trabalho era pesado, mas no fim das contas eu me sentia vivendo uma vida muito mais tranquila. Recebia meu pagamento diário, diferente da vida anterior, em que eu só tinha dinheiro quando roubava, assaltava ou até extorquia. A vida naquele lugar era mais calma. No bairro não havia tanta paranoia. Eu realmente me sentia tranquilo, embora tudo aquilo fosse estranho para mim, já que eu estava acostumado ao conflito. Foi numa manhã de quinta-feira, que por sinal era meu dia de folga, que eu vi alguém bater à porta. A dona Tônia também ia trabalhar e quando foi abrir, percebi que havia uma moça parada ali. Muito bonita. Usava uma blusa bem comportada, uma saia longa, um chapéu largo para o sol, e o que mais me chamou a atenção é que carregava uma Bíblia. "Bom dia, senhorita. Em que posso ajudar?" Ela sorriu de forma tímida. Lembro que era alta, de pele clara e olhos cor-de-mel. Eu olhei para ela de cima a baixo. Tinha corpo de modelo. "Bom dia, jovem. Meu nome é Amélia Flores. Venho representando a Igreja das Testemunhas de Jeová, falando sobre a palavra de Deus. O senhor poderia me conceder apenas alguns minutos para conversarmos sobre a Bíblia?" Eu não sabia o que fazer. Em casa, sempre me ensinaram a espantar esse tipo de pessoa. Como já mencionei, nunca houve uma crença fixa por lá. Mas, sinceramente, eu nunca tinha visto uma moça tão doce, com um olhar tão puro e uma presença que me cativou. Senti como se aquela garota fosse um anjo e eu, um demônio, desejando ser abraçado por aquela energia tão bonita. E quase sem perceber, disse que sim. "Olha, a verdade é que eu vou sair para resolver uma coisa, mas se a senhora prometer que não vamos passar de meia hora, eu a recebo com prazer. Pode entrar, por favor." Sendo honesto, eu tentava criar empatia com ela mais para tentar conquistá-la. Na minha cabeça eu só pensava que aquela moça acabaria rendida a mim. Já dentro de casa, ofereci café e algumas bolachas que a dona Tônia tinha no armário. Até o jeito dela sentar me impressionou. Postura impecável, costas eretas, mãos delicadas e unhas levemente pintadas. Era perfeita. Nunca tinha percebido tanta beleza em uma mulher. "Muito bem. Marcelo, não é? Vamos começar. Quero falar com você sobre um evangelho que estamos divulgando neste momento. Como é sabido, o mundo vive uma crise. O diabo anda solto, dominando a mente das pessoas.
Ele se esconde nos lugares menos imagináveis, como na televisão, nas notícias e em tudo o que é consumido pela internet. Imagino que você leve uma vida parecida. E não digo isso para ofender. Apenas quero que saiba que Jeová nos oferece uma segunda chance, uma nova forma de viver e um caminho direto para a salvação. Ela continuou falando com uma voz suave, dizendo que esperava não me entediar, que via em meus olhos um homem de bem, alguém que saberia ouvir e trilhar o caminho de Jeová. Em seguida me pediu para pegar a Bíblia e acompanhar a leitura. Aquilo quase me fez rir. Eu mal sabia ler. Gaguejava muito. Eu era daqueles considerados burros na escola. Mal terminei o ensino fundamental e só cursei o primeiro ano do ensino médio. Ainda assim, entrei no jogo. Enquanto ela falava, eu me perguntava se uma mulher como ela poderia, por algum motivo, querer alguém como eu. Minha cabeça estava em outro lugar. Quando ela terminou, comecei a fazer perguntas sobre a vida dela. Perguntei se era verdade que as testemunhas de Jeová não podiam se casar com católicos, se não podiam beber, fumar e todas essas coisas. Não sabia se eram tabus ou realidades daquela religião. Ela começou a me explicar tudo com paciência. Foi então que fui direto ao ponto, jogando uma indireta. Então quer dizer que a senhora não pode se casar, digamos, comigo, só porque sou católico? Ela tentou desconversar. Eu insisti. Não entendo muito de religiões. Em casa não acreditamos em nada, mas fui batizado como católico. Me diga, senhorita, a senhora tem namorado? Vocês podem ter namorado na igreja? Ela contornava minhas perguntas, mas eu tinha certeza de que cedo ou tarde ela acabaria cedendo. Quando a visita terminou, pedi que voltasse quando quisesse. Naquele momento, os olhos dela brilharam. Imagino que poucas pessoas abram a porta para as testemunhas de Jeová. Então, quando alguém lhes dedica tempo, isso representa uma grande felicidade. Eu sabia que iria conquistá-la pouco a pouco, visita após visita. Com o passar das semanas, ela começou a ir todas as quintas-feiras. Sempre pontual, aparecia à porta. Às vezes levava bolachas ou algum doce. Conversávamos, comíamos juntos, mas para ser sincero, eu já não aguentava mais. Em uma ocasião, tentei lhe dar um beijo. Perdoe-me, Marcelo, mas isso não está certo. Eu não venho aqui com essas intenções. Lamento que você tenha me interpretado mal. Percebo que você é um bom rapaz e, com certeza, encontrará uma boa mulher, mas eu não sou essa pessoa. Só posso continuar vindo aqui se for para falarmos da Bíblia de outra forma. Não. Eu me desculpei, mas fiz isso de maneira superficial. Desculpa, Amélia, eu não deveria ter feito isso, mas preciso confessar que tenho me apaixonado por você. Você é uma garota especial. É mais do que um anjo, e foi por isso que precisei lhe dizer. No entanto, nunca quis ofendê-la. Se você não sente o mesmo por mim, eu aceitarei. Ainda assim, quero que continue vindo. Prometo que não voltarei a incomodá-la com isso. Ela sorriu, confiando em mim. Percebi que ela era uma mulher muito ingênua. Mas se não fosse pelo lado bom, então teria que ser pelo lado ruim. E como eu faria isso? Muito simples. Minha avó sempre acreditou nos demônios, na bruxaria, e eu mesmo passei a acreditar com ainda mais fé naquele dia em que fui à festa, usando o colar que minha avó me deu, e que graças a ele, salvou minha vida. Eu ainda tinha aquele colar. Nunca o tinha mostrado a Amélia, pois sabia que isso a afastaria de mim imediatamente. Mas quando ela foi embora, lembro que deixou alguns fios de cabelo no sofá. Eram cabelos castanhos claros, quase dourados. Peguei, guardei na carteira e ali mesmo, retirei o colar daquele bode. Tirei a medalhinha e a coloquei junto do cabelo e, com muita fé, pedi que realizasse meu capricho. Peço-te este favor. Tu sabes que nesta casa minha avó sempre teve muita fé em ti. Sei que já salvaste minha vida, por isso sei que podes me conceder este favor. É algo simples. Quero que essa garota me ame.
O que vier depois veremos mais adiante. Mas acima de tudo, quero que ela se renda a mim. Por favor, faz com que ela se apaixone por mim com loucura e com desespero. Eu saberei como te agradecer. Guardei tudo na carteira e a coloquei no bolso. Todos os dias pedia a mesma coisa, que cumprisse aquele favor. Aquela princesa deveria estar no meu pequeno palácio, e eu sabia que aquela medalha não iria falhar comigo. Era apenas uma questão de paciência. Na semana seguinte, esperei ansiosamente, mas Amélia não apareceu. Senti que tudo tinha dado errado, mas não. Passou-se mais uma semana e eu ainda tinha a esperança de que ela voltasse, embora já sem tantas expectativas. De repente vi que Amélia chegou e bateu à porta, como sempre. Naquele dia usava uma blusa mais justa e levemente decotada. Eu sabia que ela não costumava mostrar demais, mas naquela ocasião talvez fosse para me provocar, ou apenas para me fazer maldade. Entramos e tudo ocorreu de forma convencional. Porém, quando fui até a cozinha para lhe servir outra xícara de chá, ela veio caminhando atrás de mim e parou bem ao meu lado. Então me disse: "Você precisa saber que aquele beijo que você me deu no início não me agradou. Mas há alguns dias não consigo parar de pensar em você. Estou em um conflito muito grande. Minhas crenças, minha ética moral, tudo está em choque com o meu desejo. Você despertou algo em mim. É como um demônio que não consigo conter. Por um momento pensei em não voltar mais aqui, mas agora é uma força tão grande que me domina que não consigo controlar. Não sei o que fazer, Marcelo. Por favor, me ajude." Aquela já tinha caído no meu curral. Eu só precisava dar o próximo passo. "O que você sente é normal, Amélia. Você pode ser católica, evangélica, testemunha de Jeová, mórmon ou muçulmana, mas no final continua sendo uma mulher com sentimentos, desejos e um corpo. E o corpo pede, e quando pede precisa ser atendido com responsabilidade. Você me agrada muito. Eu gosto de você e, se me permitir, posso ser o primeiro da sua vida." Aproximei-me devagar. Ela tinha uma cintura fina como uma boneca. Uma mulher lindíssima. Sua pele era tão delicada quanto a pétala de uma rosa. Por dentro eu sabia que aquele demônio da minha avó havia me ajudado, que havia mexido com as emoções daquela jovem, despertado sua sensualidade e aberto algo. Entre um beijo e outro, Amélia ficava toda vermelha. Sentia vergonha, mas eu dizia para não se preocupar que era normal e que podia confiar em mim. Assim, entre beijos, fui a levando para o quarto da Dona Tônia, não para o meu, porque a cama rangia demais e o colchão já estava velho. Ali comecei a tirar sua blusa, observando seu corpo. De verdade, nunca tinha visto algo tão perfeito. Ali começou o que vocês já devem imaginar. Sei que talvez eu esteja exagerando na descrição, mas não tenho palavras para expressar o quão bonita ela era. Depois de um tempo abraçou-me e pediu que eu nunca a deixasse, que nunca manchasse o legado de sua família e de sua religião. E eu prometi. Honestamente, no início, confesso que quis brincar com ela, mas depois me apaixonei. Eu sabia que se a deixasse ir, ela nunca mais voltaria. Mas também estava consciente de que, diante de suas crenças, eu a estava marcando com o pecado. Eu prometi a Amélia que poderíamos ser namorados às escondidas, mas ela me dizia que isso seria difícil. Ainda assim, dizia que podíamos tentar, porém, por enquanto, só poderíamos nos ver às quintas-feiras. Depois veríamos qual seria a solução. Desde o início, ela me pedia que, se quiséssemos formalizar algo, eu deveria me converter à religião dela. No entanto, eu fui claro. Eu não queria pertencer a nada. Não queria que uma ideologia dominasse minhas ideias e meus atos. Contei a ela que eu havia levado uma vida muito errada, mas que queria me corrigir e fazer as coisas do jeito certo. Disse aquele comentário típico de que Deus está em toda parte e que eu não precisava ir a uma igreja
para aliviar a culpa dos pecados por meio de esmolas e caridade. Aquilo não era para mim. E entre uma coisa e outra, Amélia ia à minha casa todas as quintas-feiras e, ao saber que estávamos sozinhos, em vez de nos sentarmos para ler a Bíblia, tudo o que fazíamos era outra vez. Aquela experiência era mágica, completamente celestial. E eu, embora às vezes tivesse vontade de ceder, de dobrar o braço e me converter à religião dela, a verdade é que não conseguia. Eu gostava muito dela, eu a amava, mas não o suficiente para entregar minha alma a esse tal de Jeová. Isso de verdade, eu não faria. Assim se passaram alguns meses. Eu pensava que a solução seria convencê-la a abandonar sua religião e ir embora comigo. No entanto, Amélia chegou com uma surpresa antes de qualquer coisa. Naquela manhã ela me disse que estava grávida, que aquilo tinha saído do nosso controle e que estava com muito medo. Medo porque quando contasse aos pais, certamente seria expulsa de casa e não teria para onde ir. A verdade é que eu me assustei. Jamais pensei que aquilo fosse acontecer. Em outra fase da minha vida, eu teria pensado que aquele filho não era meu e que Amélia devia estar saindo por aí com outros. Mas eu a conhecia e ela era muito diferente das com quem eu tinha andado antes. Aquelas que dormem com alguém só para ter dinheiro para uma cerveja. Amélia era diferente. Além disso, eu sabia que tinha mexido com bruxaria e que aquele demônio tinha colocado ela ali para mim numa bandeja de prata. A pior coisa que eu poderia fazer seria abandoná-la, porque eu realmente a amava. E para apoiá-la, eu disse que estava disposto a me casar com ela, a entrar na religião dela, a fazer o que fosse possível desde que aquilo não a prejudicasse nem manchasse sua reputação. Então tive que ir falar com os pais dela. Eu estava com medo, mas fui com coragem e com os nervos firmes. Eu não iria deixá-la sozinha. Logo de cara, ao confrontá-los, dava para perceber que eram pessoas de dinheiro. O homem estava de terno, a casa era muito bonita, havia 2 carrões na entrada e a mãe era tão bonita quanto minha namorada. Desde o começo eu sabia que não tinha lugar naquele mundo, mas mesmo assim eu ia arriscar. Quando chegamos, aquilo não foi um encontro nem um jantar. Foram simplesmente 5 minutos que o Sr. Felipe nos concedeu para falar com ele. Pela minha aparência, eu já sabia que estava em desvantagem, mas ainda assim o confrontei. Tive que contar que Amélia estava grávida, que ela tinha se apaixonado por mim e eu por ela. Eu disse: sei, Sr. Felipe, que não fizemos as coisas como deveriam ser feitas, que o lado humano falou mais alto do que o espiritual, mas eu estou comprometido a fazer tudo certo, porque eu amo sua filha e ela me ama também. Por isso, quero que me aceitem na sua religião, que me permitam viver com ela, para que possamos criar nosso filho. É a única coisa que lhe peço, Senhor, que nos compreenda e nos permita ser felizes. Quando mencionei a gravidez, aquele homem fez uma cara de demônio. Não conseguia acreditar. Ele explodiu. Mas que merda vocês estão me dizendo? Como assim gravidez? Como você pôde se revolver com esse imundo? Para começar, vocês não são da mesma classe, então, jovem, o senhor já deve imaginar como isso vai se resolver. O senhor vai cair fora daqui. Minha filha fica. Eu vou ver o que faço com ela e com a criança, mas o senhor não vai pisar nesta casa, muito menos na minha religião. Pela sua aparência, dá para ver que é alguém da rua. Me faça o favor e volte para lá para roubar, para se drogar, que é o que você deve saber fazer. Da minha filha você não chega mais perto. Despeça-se dela, porque esta é a última vez que a vê. Tentei confrontá-lo de forma mais agressiva. Cheguei até a tentar agredi-lo, mas nesse momento um de seus empregados apareceu e se colocou na frente para defendê-lo. O sujeito me segurou e praticamente me jogou para fora da casa. Amélia gritava, tentava ir até mim, mas a mãe a segurou e não a deixou sair. Eu prometi a Amélia que voltaria por ela, que daria um jeito de fugirmos juntos. Mas as coisas não seriam nada fáceis.
Para começar, fui procurá-la várias vezes, mas o Sr. Felipe sempre chamava a polícia. Eles me perguntavam o que eu queria ali, e eu dizia que minha namorada morava naquela casa. O policial até parecia zombar de mim. Por favor, seu vagabundo, você, namorado da filha do Sr. Felipe? Você deve estar sonhando e aposto que veio roubar. Cai fora daqui se não quiser que eu te leve para a delegacia. Mesmo assim, eu continuava indo até lá e ficava do lado de fora, mas a viatura me ameaçava o tempo todo. Até que finalmente aqueles policiais já cansados me imobilizaram e me jogaram na viatura como um porco. Eu estava algemado e bati o rosto direto na lataria. Aqueles miseráveis me levaram para fora da cidade, me deram uma surra, me deixaram inconsciente e jogado ali, com a ameaça de que se eu voltasse a aparecer por perto, me matariam. Não havia mais como me aproximar. Às vezes eu passava por ali, mas nunca mais vi Amélia. Era como se a terra a tivesse engolido. Com o tempo entendi que aqueles senhores a esconderam porque não queriam que a gravidez fosse vista. Essa história não teve um final feliz. Por um lado, sei que com bruxaria eu coloquei Amélia nesse problema, nesse amor proibido para ela, fora das regras da religião e da ética da família. Mas com o passar do tempo, fui atrás de informações. Eu precisava saber o que tinha sido do meu filho, porque a essa altura ele já teria nascido. A forma como descobri foi fazendo amizade com uma pessoa da igreja à qual ela pertencia. Depois de algum contato, essa pessoa me contou que Amélia tinha morrido no parto. Supostamente houve uma complicação. O parto foi por cesariana e Amélia perdeu muito sangue. No entanto, no momento em que uma transfusão era necessária, o pai dela se opôs, alegando que uma testemunha de Jeová não podia receber transfusão de sangue em hipótese alguma. Disse que se fosse vontade de Deus levá-la, então que a levasse. Por um pensamento tão estúpido, Amélia morreu. E o bebê, sinceramente, eu não sei onde está. Parece que os pais dela não ficaram com a criança. Provavelmente a deram para adoção ou simplesmente a entregaram a alguém. Essa é uma pergunta que nunca poderei responder. Uma incógnita que não me deixa dormir. Por causa de uma crença estúpida, perdi minha namorada, perdi meu filho e perdeu-se uma vida maravilhosa. Eu me arrependo todas as noites de tê-la colocado nisso, simplesmente por um capricho envolvendo bruxaria. No final, aquilo me concedeu tudo o que eu pedi, mas eu jamais pensei nas consequências. E vejam como tudo terminou. Este é o meu testemunho. Dá muita tristeza contá-lo e relembrá-lo. Aquela mulher era um anjo na minha vida, e eu me arrependo de não ter feito as coisas de forma diferente. Eu poderia ter sido feliz. Tento aliviar isso me embriagando com álcool e voltei à vida errada. Já não tenho conserto. Esta é, para mim, a única forma que sei viver. Se nasci dentro de um inferno, então toda a minha vida será a mesma coisa. Isso aconteceu alguns anos atrás, quando eu trabalhava como segurança noturno em um complexo comercial de galpões. Eu tinha 27 anos e já estava nesse trabalho havia cerca de 8 meses. O turno ia das 23 às 7 horas, e eu sempre era o único funcionário no local. Existia um supervisor para quem eu podia ligar caso algo desse errado, mas na maior parte do tempo era só eu e as câmeras. O complexo fica em uma área industrial, próximo a Boituva, e praticamente não tem vida noturna. A maioria das noites seguia exatamente a mesma rotina. Bater o ponto, fazer uma ronda externa, depois me acomodar na sala da segurança para monitorar as câmeras e a cada hora realizar mais uma patrulha. O armazém guardava principalmente equipamentos industriais e suprimentos em grande quantidade, nada particularmente valioso. A noite em que tudo saiu do controle começou de forma bem normal.
Estava frio o suficiente para nevar, mas não era nada intenso. Fiz minha primeira ronda, estava tudo seguro e voltei para a sala. Por volta de 1h30 da manhã recebi um alerta de movimento em uma das câmeras da doca de carga. Isso não era incomum, pois o sistema era sensível e vento ou animais podiam acioná-lo. Abri a imagem e observei por 1 minuto, mas tudo parecia normal. Apenas a doca vazia e a chuva passando sob a luz dos refletores. Mas os alertas continuaram chegando. A cada 10 ou 15 minutos, a mesma câmera disparava. Cada vez que eu verificava, não via absolutamente nada. O que começou a me incomodar foi que o movimento sempre parecia acontecer bem na borda da imagem, como se algo estivesse ali, mas nunca completamente dentro do campo de visão. Por volta das 2h30, eu já tinha recebido uns 6 ou 7 alertas da mesma câmera. Nenhuma outra câmera disparava, só aquela. Às 3 decidi sair para verificar pessoalmente. A chuva praticamente tinha parado e o complexo estava completamente silencioso. Caminhei por todo o perímetro da área das docas com a lanterna na mão. Não vi nada fora do comum. Todas as portas de carga estavam trancadas e não havia pegadas de barro além das minhas. Voltei para dentro. Cerca de 20 minutos depois, ouvi um barulho metálico alto, como se algo pesado estivesse sendo arrastado sobre concreto. O som vinha de dentro do armazém, de algum ponto mais profundo do prédio. Verifiquei as câmeras internas, mas todas as 6 mostravam corredores vazios. Eu já estava começando a entrar em pânico, porque tinha a sensação de estar sendo provocado ou observado de alguma forma. Mesmo assim, tentei racionalizar, atribuindo o barulho ao vento ou a qualquer outra explicação plausível. 1 hora depois, porém, ouvi o som novamente. Desta vez estava mais alto. O arrastar foi seguido por uma pancada seca, como se algo tivesse atingido uma das portas internas. Passei novamente por todas as câmeras. Nada nas câmeras 1 até a 5. Quando cheguei à câmera 6, a imagem estava preta. Depois apareceram uns 3 segundos de estática e então o vídeo voltou. Mas algo estava diferente. O ângulo tinha se deslocado alguns poucos graus para a esquerda, como se alguém tivesse esbarrado na câmera ou ajustado sua posição. Naquele ponto eu não tinha escolha. Peguei a lanterna, o rádio e entrei no armazém. O interior era enorme, provavelmente com mais de 7.000 metros quadrados, cheio de prateleiras industriais organizadas em longos corredores. Durante o dia, o lugar era claro e movimentado, com empilhadeiras por todos os lados. À noite, as luzes do teto ficavam reduzidas para economizar energia, deixando tudo envolto em uma meia luz amarelada. Eu estava mais ou menos no meio do corredor principal, quando ouvi passos vindo de algum lugar à minha esquerda. Soava claramente como alguém andando. Era uma pessoa, talvez 2 ou 3 corredores adiante. Assim que parei, os passos também pararam. Fiquei ali parado, tentando controlar a respiração. Lembro de como aquele momento foi tenso. Eu estava em completo silêncio, esperando por um som que eu nem sabia se realmente viria. Depois do que pareceu uma eternidade, não aguentei mais. Precisei quebrar o silêncio. Com uma voz firme, anunciei minha presença como segurança e exigi que quem estivesse ali colaborasse e se identificasse. Como era de se esperar, não houve resposta. O resto daquela ronda foi absolutamente aterrorizante. Eu me preparava mentalmente para uma briga ou algum tipo de confronto, e quanto mais eu vasculhava o local sem encontrar ninguém, pior aquela sensação ficava. No fim, concluí a patrulha sem ver outra pessoa sequer, o que foi, de certa forma, ainda pior, porque eu tinha 100% de certeza de que havia alguém ali dentro. Não vi nem ouvi mais nada pelo restante do turno, mas isso não me tranquilizou nem um pouco. Na verdade, cheguei a sentir culpa. Meu trabalho era ridiculamente simples, e eu estava falhando nele em tempo real. Quando finalmente deu 7 horas, tudo o que eu queria era sair dali.
Relatei tudo ao meu supervisor quando ele chegou ao local. A equipe de manutenção fez uma inspeção completa, mas também não encontrou nada. Mesmo depois de tudo ser verificado 2 e 3 vezes, ninguém conseguiu identificar qualquer forma de entrada, e eu percebia claramente que as pessoas não acreditavam na minha história. Ainda assim, aquela noite continua sendo uma das experiências mais estranhas e assustadoras que já vivi. Olá, amigos de Relatos de Terror. Uma excelente manhã, tarde ou noite. Bom, nunca me perdi naquela floresta. É importante dizer isso desde o início, porque as pessoas tendem a pensar que essas histórias começam com alguém desorientado, andando em círculos e entrando em pânico. Não foi assim. Eu sabia exatamente onde estava. Tinha referências claras. A estrada de terra, uma elevação com pedras brancas e um córrego seco que cruzava em diagonal. Eu já havia percorrido aquele trecho várias vezes antes. Cheguei ali por trabalho, como quase sempre acontece. Um serviço simples. Verificar alguns limites, acompanhar 2 homens que conheci na região e marcar árvores. Nada que implicasse exploração profunda nem risco real. Era uma floresta serrana de pinheiros e carvalhos, não mata fechada. O primeiro dia transcorreu sem problemas. Caminhamos, medimos e anotamos. A floresta soava como uma floresta deve soar. Folhas se movendo, galhos estalando e alguma ave distante. Tudo normal. A primeira anomalia foi visual, não emocional. Enquanto os outros avançavam alguns metros, eu me detive para conferir uma marca em um tronco. Foi um gesto automático. Quando levantei o olhar para alcançá-los, algo não se encaixava. A clareira à minha frente parecia mais fechada do que antes. Não muito, apenas um pouco. Pensei que fosse questão de perspectiva. Avancei alguns passos e tudo voltou a parecer igual. Não dei importância. A segunda vez aconteceu mais tarde, quando fiquei sozinho por alguns minutos. O grupo seguiu adiante e eu fiquei ajustando uma fita. Ao terminar, olhei ao redor para localizar a trilha e notei uma árvore que antes estava claramente à esquerda. Agora parecia mais próxima do centro. Ela não havia se movido de forma evidente, não estava em outro lugar, mas não estava onde deveria. Caminhei até ela e confirmei que era a mesma árvore. Mesmas marcas e mesma forma. A trilha continuava ali e nada parecia fora do lugar. E ainda assim, o conjunto não correspondia ao que eu lembrava de minutos antes. Essa discrepância me incomodou mais do que deveria. Não era medo, era uma espécie de incômodo, como quando um cômodo familiar tem um móvel trocado de lugar e o corpo percebe antes da mente. Não comentei nada. No dia seguinte, caminhamos um pouco mais para dentro. Nada extremo. A floresta continuava aberta e respirável. Ainda assim, comecei a notar algo que não sabia explicar. Quando eu parava para observar com atenção, tudo parecia estável. Quando baixava o olhar ou girava o corpo, o espaço se reajustava. Não de repente, não de forma dramática, mas sim como se a floresta aproveitasse os instantes em que eu não a observava diretamente. Não foi uma ideia imediata. Foi a soma de pequenas discordâncias. Um tronco que parecia mais inclinado, um grupo de moitas que agora fechava mais uma passagem, ou uma pedra grande que parecia mais próxima de uma árvore que antes estava mais distante. Comecei a testar algo sem dizer em voz alta. Eu parava e fixava o olhar em um ponto. Uma árvore com um galho quebrado, para dar um exemplo a vocês. Virava a cabeça para o outro lado por alguns segundos e tornava a olhar. A árvore continuava ali, mas o espaço ao redor nem sempre. Não era que a floresta se movesse como um corpo. Não caminhava, não avançava em minha direção,
Ela simplesmente se acomodava, como se não quisesse ficar fixa à minha percepção. Na tarde do terceiro dia, aconteceu o que acabou de vez com qualquer explicação simples. Eu caminhava sozinho por um trecho que já conhecia. A trilha era clara. As árvores se abriam formando um corredor natural. Parei por um momento para beber água e olhar à frente, memorizando a forma da passagem. 2 pinheiros juntos, um carvalho mais ao fundo e uma rocha baixa à direita. Baixei o olhar para fechar a garrafa e foram 2 segundos. Quando voltei a olhar, o carvalho estava mais perto. Não de forma impossível, mas o suficiente para fazer meu estômago se contrair. O corredor parecia mais estreito e os pinheiros pareciam ter se aproximado um do outro. Não corri. Não recuei. Dei um passo à frente. O espaço respondeu com uma sensação estranha, como se o ar tivesse se tensionado. Não ouvi nada de estranho, não houve estalos exagerados, apenas aquela pressão sutil, quase elegante, como se algo me pedisse para não forçar a situação. Então eu parei. A floresta ficou imóvel. Isso foi o mais inquietante. Parecia reagir à minha atenção, não à minha presença física, mas ao meu olhar. Continuei caminhando com cuidado, sem observar demais os lados, sem me fixar em detalhes. Quando cheguei a uma clareira mais ampla, a sensação diminuiu. O espaço voltou a parecer normal. Naquela noite, não sei porquê, mas dormi mal. Sentia uma inquietação persistente. Fechava os olhos e tinha a sensação de que as coisas ao meu redor se rearranjavam suavemente, como móveis sendo movidos em silêncio. No dia seguinte, decidi terminar o trabalho antes do previsto. Apenas acelerei o ritmo, e ninguém reclamou. Ninguém parecia notar nada de estranho. O último trecho, inclusive, fiz sozinho. Eu caminhava pela trilha de saída quando senti algo claro. A floresta não queria ser observada de fora. Não era hostilidade, nem defesa, era autonomia. Como se o espaço não aceitasse ficar preso a uma única forma. Parei uma última vez e observei ao meu redor com atenção deliberada, como um desafio silencioso. Tudo estava ali. Árvores, chão e a luz filtrando entre os galhos. Baixei o olhar e quando o levantei novamente, não houve uma mudança brusca. Mas tive a certeza fria de que se continuasse insistindo em observar, comparar e fixar referências, algo acabaria dando errado. E não para a floresta, mas para mim. Saí sem olhar para trás. Nunca me perdi, nunca entrei em pânico e nunca corri. Mas ao descer para áreas abertas, algo havia mudado na minha forma de perceber o espaço. Conversando depois com pessoas mais velhas, disseram-me que aquele é um lugar que não se deixa observar por completo. Não porque esconda algo, mas porque não quer ficar parado. E tudo indica que aquela floresta de Recife é uma delas.